Cara, fala pra mim se não parece filme repetido. Eu tenho prestado atenção nisso, eu vou falar, ver se vocês concordam. Parece que toda vez a história se repete. Quando o Corinthians tem uma pausa, fica uns dias sem jogar, aí a gente fica aquela expectativa tal de assistir o jogo e fala assim: ah, o Corinthians teve uns dias de treinamento aí, né? Vai acertar o time e tal, vai fazer uma boa partida. Aí quando volta, faz uma merda de partida igual hoje. Eu lembro, foi no. Se eu não tiver enganado, foi no Super Mundial. Eu lembro até que eu comecei o vídeo falando que a gente fica com saudade de ver o Corinthians jogar, daí quando voltou a saudade já passou rapidinho. Eu não vou lembrar, eu não tenho a memória tão boa assim. Eu não lembro se foi na que voltou e perdeu pro São Paulo. Eu não lembro, eu lembro que foi exatamente o mesmo cenário, que ficou um tempão sem jogar. Não tenho certeza se foi esse período do Super Mundial, mas tenho quase certeza. Aí quando voltou, fez uma porcaria de jogo e hoje foi da mesma forma. Cara, os caras ficam um tempão sem jogar. A noite tinha tudo pra ser uma noite de festa. Pegamos aí o Curitiba que tava lá embaixo na tabela, nem sei a classificação exata do Curitiba, mas era um dos times que tava lá embaixo, todo mundo colocando o Corinthians como super favorito. Eu lembro até que a turma tava falando assim, não, que o Corinthians, se ele ganhar hoje, ele vai se igualar na pontuação na liderança, e se ele der uma goleada, ele pode terminar até líder, né? Porque se eu não me engano, o saldo de gols pra porcada acho que era 5 gols. Não, o Corinthians pode dar uma goleada no Curitiba e terminar líder. Cara, nem ganhar o jogo não fez. Como é que um time vai dar uma goleada, o time dá um. Cara, um chute a gol? Meu Deus do céu, cara. Que ridículo, meu. Bom, vamos tentar falar um pouco sobre o jogo de hoje. Fala, galera. Eu tenho a mania de começar sempre os vídeos perguntando tudo bom com vocês, mas sempre que é vídeo assim de derrota é difícil fazer essa pergunta, que eu sei que não tá nada bom pra ninguém, né? Pelo menos com relação ao Corinthians, espero que sua vida esteja boa em outras áreas, sem ser futebolisticamente falando. E tivemos o jogo hoje aí, cara. Cara, que partida lamentável do Corinthians pra você ver, né? Como o jeito que as pessoas enxergam futebol varia de pessoa para pessoa, né? Eu tava assistindo o jogo, a gente vai ouvindo, né, os comentaristas só, aí eu ouvi o Ricardinho e o Caio falando, não, o Corinthians tá jogando bem, porque o Corinthians tava com posse de bola, né, e tava controlando o jogo ali. Cara, você quer coisa o quê? O Corinthians é o mandante, o Coritiba, um dos piores times do campeonato, visitante. Você queria o quê? Que o Coritiba estivesse jogando? Pra mim, aquilo que o Corinthians estava fazendo não era jogar bem, era a obrigação. Agora, o time foi armado. Daqui a pouco a gente fala sobre a escalação. Por falar em escalação, o Dorival não estava no banco de reservas hoje, né? Quem estava era o filho dele. Eu não sei como é que é a dinâmica deles, quando é assim, se o Dorival tá assistindo o jogo em algum outro lugar da arena e passa a coordenada para eles, ou se as decisões são do filho dele mesmo ali na beirada de campo. Mas enfim, o Corinthians eu acho que até sabendo, né, que o Coritiba ia jogar por um empate, eu acho que o Coritiba nunca nem sonhava sair com essa vitória hoje de Itaquera, meteu um time praticamente só com armadores ali no meio de campo, né? O mais recuado ali era o Alan, ou seja, o André, que também teoricamente marca um pouco, mas ele não estava fazendo essa função de volante, né? Então, teoricamente, o mais recuado ali talvez era o Alan, e o Alan não tem essa característica toda, né? Não é um Ranielli, digamos assim, entendeu? E então colocou pra quê? Pra ter toque de bola, infiltração e nada, cara. Nada, mano. Que jogo apático do Corinthians. Vamos falar sobre a escalação primeiro, que daí a gente vai comentando, né? O Corinthians jogou com o Hugo no gol, o Mateuzinho e o Bidu nas laterais, e o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista na zaga. Ou seja, a parte defensiva era o que tinha de melhor. Meio de campo, você pode questionar, né? Como eu falei, eu não pesquisei, eu não sei se o Raniel estava suspenso ou se foi opção tática. Se bem que o Raniel para mim também não tá jogando nada já faz um tempo, então nem considero um desfalque considerável o fato dele não estar em campo. Mas jogou com o Alan, o André, o Breno Bidon e o Garro no meio de campo, né? E na frente com o Guinegão e o Memphis Depay. Cara, fizeram nada, nada, nada. O Corinthians deu um chute a gol no jogo, que valeu, né? Que teve. Eu não lembro, foi aquela bicicleta que o Garro deu, né? E só, cara, eu não lembro do goleiro do Coritiba fazendo defesas.
trabalhando, não lembro. O Corinthians não criou nada. E, ou seja, era um time que era pra rodar bastante a bola ali. Essa parte de rodar a bola funcionou, só que só funcionou. Não sei se só isso funcionou, só ficar rodando a bola. Não sei se é por conta disso que eles falaram que o Corinthians estava jogando bem, mas pra mim isso não é jogar bem, cara. O time tá jogando em casa, não consegue dar um chute no gol. E o Coritiba fez a lição de casa, explorou, ficou na parte defensiva ali, dando contra-ataque. E basicamente o gol deles, o primeiro gol foi de uma bola parada, fizeram gol de cabeça, não consigo, né, achar o mérito, não foi uma jogada trabalhada, foi o mérito assim, dentro do que eles se propuseram a fazer, né? Ai, meu Deus do céu. E o Corinthians nada. Pior que nem aquilo que eu comento aqui no canal direto da questão do senso de urgência, o Corinthians não teve hoje, porque no segundo tempo o Corinthians começou a meter um monte de jogador lá, tentou mudar quase que o time inteiro para mudar a forma de jogar. Aí eu tava puto porque no primeiro tempo o Corinthians tinha um time para trabalhar a bola e não trabalhava a bola. Não tinha nenhuma jogada de penetração, sabe? Muita toque de bola, de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, mas não tinha uma jogada infiltrada, um cara quebrando a linha e deixando o outro na cara do gol para chutar, não tinha, absolutamente não teve isso. E no primeiro tempo o time era montado para isso e tentando cruzar a bola na área. Aí no segundo tempo que mexeu todo mundo, pôs o Vitinho e o Dieguinho para jogar mais aberto e o Pedro Raul. Fala para mim, quantos cruzamentos que teve pro Pedro Raul na área? Aí inverteu o negócio. Quando era pra cruzar a bola na área, não teve bola cruzada na área nenhuma. Tá certo que o segundo tempo ficou um bom pedaço do segundo tempo parado, né? Porque. Um bom pedaço não, né? Digamos assim, o. Aquela questão da lesão do jogador do Curitiba, que Deus abençoe ele que não seja nada grave, né? Saiu de campo com o colar cervical ali, foi tirar um chute que o Carrilho deu no gol, foi tirar de cabeça e eu acho que o impacto da bola foi muito forte, não sei se abalou ali a cervical dele. E mas ficou um bom período ali parado o jogo, né? E eu não sei, por conta disso, parece que esfriou mais ainda o Corinthians, mais do que ele já estava frio, né? Não que o Corinthians estivesse fazendo muita coisa e essa paralisação esfriou. O Corinthians já tava uma porcaria no jogo, né? Mas enfim, galera, que bosta. Ficar esperando, era tudo pra ser uma noite de festa. A apresentação do Lingard, o Zacaria, ou Zacaria, como vocês preferirem. Era pra gente ver ele em campo hoje. Acabou que ele entrou só no finalzinho ali, com o time perdendo já de 2-0. Não deu pra fazer avaliação nenhuma, se é bom, se é ruim. Também eu sei que o time, de uma maneira geral, cara, laterais que não chegaram no apoio, a zaga não consigo ver culpa da zaga nos gols. Até no segundo gol, eles chegaram a comentar que teve uma falha de cobertura ali. Eu não sei se é porque eu já tava muito puto já e eu não consegui visualizar isso, né? Meias inoperantes, cara, Guinegão. Meu Deus do céu, eu não vou pôr a culpa só nele não, que Memphis também, outra tiriça, cara. Nossa senhora, mas que jogo, meu Deus do céu, que jogo lamentável do Corinthians. Eu tô ficando traumatizado. Toda vez que o Corinthians ficar um tempo assim sem jogar, eu vou ficar com medo de assistir o jogo, porque a gente tem a visão que os caras vão voltar melhores e volta uma porcaria. Galera, eu queria pedir um favor. Eu sei que hoje ninguém tá muito animado em fazer favor, mas eu vou deixar aqui no card e vou lembrar de. Ver se eu lembro de deixar lá no final do vídeo também. Um vídeo que eu fiz sobre o Neto, que quando eu comecei esse canal aqui, na verdade o projeto, a ideia inicial do canal era fazer umas vídeos assim sobre história dos jogadores do Corinthians e tal. E eu queria que vocês dessem a opinião de vocês lá, se vocês acham que o vídeo tá bom, porque eu tô começando a escrever o roteiro do próximo jogador que eu vou fazer, que é do Marcelinho Carioca. Então, às vezes, tendo um feedback de vocês, opa, o vídeo tá bacana, mantém esse formato, vai ser legal ver um vídeo assim sobre o Marcelinho também. Ou, ah não, cara, muda isso, muda aquilo, eu gosto de ver os comentários de vocês e de repente me dá alguma ideia pra fazer o próximo vídeo melhor do que eu fiz esse primeiro. Mas deixa o feedback de vocês lá, se vocês gostaram desse vídeo sobre o Neto. Mas só a partida de hoje é isso, galera. O Corinthians, sem Dorival no banco de reservas,
Agora, esperar o quê pra partida contra o Santos? Pelo menos tomara que o Yuri Alberto já esteja de volta, né? Que faz falta, aquele desgrenhento faz falta, que nem eu sempre falo que a gente fica puto com ele algumas partidas, mas não tem, cara, outro atacante. Entra Guinegão, não joga nada, entra Vitinho, pior ainda, entra Pedro Raul, não faz nada também, pelo menos quando joga com o Yuri Alberto e o Memphis na frente, parece que as coisas funcionam melhor, né? Não sei se o estilo de jogo de um completa o outro, né? O Yuri sabe fazer bem aquele facão, o Memphis visualiza ele bem pra enfiar a bola, enfim. Mas eu sei que tá fazendo falta, cara. Nosso Yuri Alberto tá fazendo uma falta do caramba, mano. E pra você que teve a paciência, como eu tive, de ficar assistindo até o final aí, hoje foi mais um daqueles jogos que eu quase comecei a gravar o vídeo antes do jogo terminar, porque eu sempre, ó, eu tava pensando nisso na hora. Eu vi que o juiz deu 10 minutos de acréscimo, cara. Eu pensei assim, cara, quanto jogo do Corinthians que a hora que o juiz dava um acréscimo desceu, puta, agora vai, mano. Vai, eu boto fé. Tava perdendo de 2, mas eu tava lá. Puta, vai, mano, 10 minutos dá pra fazer um já já e tem mais 9 minutos pra fazer o de empate, vixe. Sei que a corintiana aí também já deve ter tido essa sensação várias vezes. Hoje, o juiz deu 10 minutos, tá. Vai ser mais 10 minutos pra eu ficar olhando pra tela aqui, o Corinthians não fazer nada. Sem expectativa nenhuma. Bom, diz pra mim o que você achou do jogo. Se for possível, dá sua opinião lá no vídeo do Neto que eu pedi, fazendo um favor. Esse vídeo eu recomendo que você, se tiver oportunidade, assista pela televisão, pega sua pipoquinha, senta lá pra assistir, porque é um vídeo de meia hora, 30 e poucos minutos, então não vai ser uma experiência tão agradável se você for assistir pelo celular. E a gente teve aí, né, começo da semana, até esqueci, eu ia falar isso anteriormente no vídeo, mas aquele episódio vexatório da reunião do conselho para aprovar o fiel torcedor. Mas como eu não falei sobre isso antes, vai ficar meio sem nexo eu falar agora no final do vídeo. Eu vou só fazer a pergunta, só para você deixar o comentário aí e eu saber. Eu acho que eu até sei a resposta, mas é, vamos lá, vamos tentar ver se alguém pensa diferente do que eu tô pensando. Vocês acham que tem alguma chance do conselho, enfim, da diretoria do Corinthians aprovar pro fiel torcedor votar? Deixa pra mim nos comentários aí, depois daquele episódio patético que a gente teve na votação de segunda-feira, se você tem alguma esperança de no modelo atual, no modelo associativo, acontecer alguma mudança no Corinthians. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço, vai Corinthians. Se você chegou nesse vídeo aqui, convida a se inscrever no canal. E eu falei desse vídeo do Neto. Não é o único formato de vídeo que eu faço aqui, não é só essas resenhas pós-jogos. Também tem os outros tipos de vídeo, de coletânea de melhores momentos do Corinthians. Fica à vontade para vasculhar o canal aí, tenho certeza que você vai achar. Já que esse Corinthians de hoje deu um desgosto do caramba, você vai achar vídeos das épocas aí de partidas que o Corinthians deu muito orgulho pra gente, beleza? É foda ficar acordado até quase meia-noite. Cara, não dá vontade de fazer vídeo dia assim não, meu. Nossa senhora, se eu olhar aqui a 10 pra meia-noite, gravando vídeo aqui. Puta merda, pra falar desse bando de tiriça que nem corre. Que domingo seja melhor. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.